Estimados telespectadores do Only Bible, Moisés foi o líder do Êxodo, quem tirou do Egito o povo de Israel, que se encontrava oprimido como escravo. Como um pai, ele os albergava em seu coração e não se rendia com o povo de Israel, que se queixava e murmurava, culpando a Deus por qualquer dificuldade. Ao ser um povo sem fé, não teve um momento de paz, mas Moisés os amava mais que sua própria vida e foi fiel em toda a sua casa como servo de Deus. Hoje, no Only Bible, examinaremos este aspecto de Moisés e descobriremos que tipo de pessoa é reconhecida por Deus. Números 12, 3 e 7. E aquele varão Moisés era muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Não assim a meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Quando houve uma grande escassez de alimentos na terra de Canaã, onde viviam os israelitas, Jacó e sua família migraram ao Egito. Isto deveu-se a que José, filho de Jacó, era primeiro-ministro e não tinham que preocupar-se pela comida. Viviam na terra de Gósen, no Egito, e dedicavam-se à pecuária. Os descendentes de Jacó, que eram só 70 quando se mudaram, multiplicaram-se cada vez mais. Com o passar dos anos, José e as pessoas de sua geração morreram, e um novo rei, que não conhecia José, subiu ao trono e disse em Êxodo 1: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais forte que nós, que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se una a nossos inimigos e peleje contra nós, e vá-se da terra. E, portanto, escravizou e maltratou severamente os filhos de Israel. Mas Israel seguiu prosperando, pelo que o novo faraó ordenou que matassem todos os meninos varões nascidos entre os israelitas. Moisés nasceu nesta obscura época. Seus pais o esconderam durante 3 meses, mas quando já não podiam escondê-lo mais, puseram-no numa cesta de juncos e deixaram-no no rio. A filha do faraó, que havia saído a banhar-se, descobriu a cesta e, compadecendo-se da criança que estava dentro, adotou-o como seu filho. Pela graça de Deus, a mãe biológica de Moisés foi recomendada como ama, e a filha do faraó fez com que se levasse a criança para amamentá-lo e criá-lo. Assim, Moisés aprendeu sobre o povo hebreu e sobre Deus com sua mãe biológica em sua infância e cresceu recebendo a melhor educação como filho da princesa no palácio egípcio. Embora vivia como príncipe do Egito, nunca deixou de compadecer-se de seu povo que sofria na terra do Egito, nem de pensar em Deus, de quem havia ouvido falar a sua mãe. Em Êxodo 2, Moisés, ao ver que um egípcio golpeava um hebreu, que era de seu povo, enraiveceu-se e matou-o. Mas no dia seguinte, quando viu 2 hebreus brigando, Moisés perguntou: Por que golpeias teu próximo? E ao contrário, responderam-lhe: Pensas matar-me como mataste o egípcio? Moisés, ao saber que havia se descoberto que havia matado o egípcio, fugiu do Egito. Moisés, que fugiu ao deserto de Midian, casou-se com a filha do sacerdote midianita e dedicou-se a cuidar de seus rebanhos. A autoestima e a confiança como príncipe desapareceram e foi adaptando-se cada vez mais à vida ordinária de um pastor de ovelhas. No entanto, quando se adaptou à vida do deserto, chegou a prova de seu coração. Embora parecia ter tudo, pensava que na realidade não tinha nada, pelo que sentiu o quão vão é esta vida. Depois de passar 40 anos pastoreando ovelhas no deserto, deu-se conta de que não podia fazer nada. O fato de que Moisés, que havia matado uma pessoa por sua própria indignação, tenha podido humilhar-se tanto foi pela prova. Pelo pensamento humano, pareceria que Moisés tornou-se inútil para conseguir a obra de Deus agora. Mas Deus não queria um Moisés valente como príncipe, mas um Moisés completamente humilhado. Passaram muitos anos, e o rei do Egito morreu, e a voz dos filhos de Israel que clamavam pela opressão chegou a Deus. Em Êxodo 3, Deus chamou Moisés, que havia se esvaziado completamente de si mesmo através da prova no deserto, e colocou-o como líder do Êxodo e deu-lhe uma grande missão. Agora vejamos o que apreciou e o que lhe agradou a Deus de Moisés, quem foi transformado através da prova. Primeiro, a mansidão.
Uma pessoa mansa está em paz com todos, sem brigar com ninguém em nenhuma situação. Ele os alberga, embora não coincidam com seus próprios pensamentos e modos. Além disso, não ignora as pessoas de fé débil que manifestam maldade, mas espera até o final com a esperança de que mudem. No entanto, registra-se que a mansidão de Moisés era maior que a de todos os homens da terra. Houve muitas dificuldades durante os 40 anos que levou tirar os israelitas, que eram 600.000 contando só homens, e levá-los à terra de Canaã. O povo, mesmo vendo os numerosos milagres e sinais que Deus fazia com Moisés, queixava-se e murmurava. Logo, desobedeceram à vontade de Deus e pecaram, e finalmente estiveram à beira da destruição. Evidencia-se na Bíblia quão grande foi a mansidão de Moisés naquele momento. Em Êxodo 32, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus e tardou em regressar, o povo de Israel fez um ídolo em forma de bezerro e adorou-o como um deus, e entregaram-se ao desenfreio, comendo, bebendo e jogando. Então, Deus enraiveceu-se tanto que disse que destruiria o povo. Naquele momento, Moisés intercedeu de todo o coração, dizendo em Êxodo 32, 31 a 32. Rogo-te, pois este povo cometeu um grande pecado, porque fizeram-se deuses de ouro, que perdoes agora seu pecado, e se não, risca-me agora de teu livro que escreveste. Moisés rogou a Deus que salvasse o povo, embora isso significasse que seu nome fosse apagado do livro da vida, ou seja, que fosse ao inferno. Estava comprometendo sua própria vida para salvar o povo em perigo de destruição. Por esta amorosa intercessão de Moisés que sobrepassa a justiça, Deus mudou de opinião de destruir o povo. Moisés albergou os que o odiavam e queixavam-se dele com a maior bondade possível, que é dar sua vida. Além disso, Moisés foi fiel em toda a casa. Fidelidade significa cumprir plenamente uma missão designada, assim como realizar mais do que se requer para a tarefa designada. Além disso, fiel em toda a casa significa ser fiel em todas as áreas designadas, não só na igreja a qual um pertence, mas também em todas as áreas, assim como o lar, a escola, o lugar de trabalho e o negócio. Para ser fiel em toda a casa, deve-se estar disposto a sacrificar-se, sem poupar o coração, o afeto, o tempo e os bens. Assim como assinala Hebreus 3:5, e Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho do que se ia dizer. Podemos ver quanto humilhou a si mesmo Moisés e como cumpriu sua missão por completo. A missão de Moisés naquele momento era tirar os israelitas do Egito e guiá-los à terra de Canaã. Mas não era algo fácil guiar o povo à terra de Canaã, que se queixava e opunha-se a Moisés, se tão só vinha uma pequena dificuldade. Ser líder de um povo acarreta muitas responsabilidades e exerce uma grande pressão psicológica. Mas Moisés não evitou sua responsabilidade, nem abandonou sua missão, e superou as dificuldades crendo em Deus, sem importar o que sucedesse. Albergou o povo com um coração de pai e guiou-o com todo o seu esforço para que fosse o povo que Deus queria. Desde o dia no qual tirou o povo de Israel do Egito até o dia no qual morreu, Moisés nunca teve um momento cômodo. As lágrimas que Moisés derramou pelo povo e a oração de lamentação que elevou por eles não podem expressar-se com palavras. Sempre orou fervorosamente. Por favor, não abandones este povo e guia-o mediante tua vontade. Família Only Bible, alguma vez pensaram: meu dever é pesado e muito difícil. Quero deixá-lo? Pensem em Moisés, que fez todo o possível desde que tirou os israelitas do Egito até o final de sua vida. Devemos imitar o coração de Moisés, que mesmo sendo fiel a toda a casa, sentia vergonha considerando que deu poucos frutos, e assim ser todos trabalhadores fiéis que agradam a Deus. Permitam-me orar por vocês. Bom Pai Deus, examinamos neste tempo o profeta Moisés, quem foi revestido de teu gozo e amor. Com um amor grande e amplo e mansidão, albergou até o final o povo que se queixava muito e causava problemas, e buscou a salvação deles, colocando sua vida em troca ante ti. Faz com que examinemos quanto temos albergado, perdoado e amado outros que nos dificultam,
e fazem sofrer em nossas vidas. Além disso, o profeta Moisés agradou a Deus Pai, sendo fiel em toda a casa. Ajuda-nos a examinar quanto estamos dando o melhor de nós, com alegria e gozo, em todas as missões e deveres que nos são dados no lar, trabalho e também na igreja, e assim ser transformados em obreiros que agradam a Deus Pai. Que toda a nossa vida seja o gozo de Deus Pai. Graças, oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.